Olá pessoal, mais um vídeo no canal Códigos da Bíblia e hoje nós vamos falar um pouco sobre pecado e perdão. O que é pecado e como se dá a dinâmica do perdão à luz da Bíblia. Então vamos ver sobre isso hoje. Então aqui na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz assim, Nesse versículo diz o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Pecado aqui significa transgredir os mandamentos de Deus. E em Romanos 6,23 ele fala que o salário do pecado é a morte. Tiago 1,15 também diz que o resultado do pecado é a própria morte, a morte espiritual, que lá em Isaías 59:2 ele fala: as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5, ele diz: ele vos deu vida estando vós mortos. Então, quando a gente vive na prática do pecado, nós estamos mortos, nós estamos longe da presença de Deus, ainda que estejamos vivos. Em Mateus 10:22 ele diz lá, quando alguém diz para Jesus assim: Senhor, deixa que eu vá, eu te seguirei, mas deixa que eu vá enterrar primeiro o meu pai. Aí ele disse assim: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, quanto a ti vem e me segue. Então tudo isso é o resultado do pecado na vida daqueles que são praticantes do pecado, certo? Em Salmos 90, versículo 8 diz assim, diante de ti puseste as nossas iniquidades e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Ele está a par de tudo que a gente faz. Então, como que a gente resolve a questão do pecado, biblicamente? Como que a gente resolve? Em Provérbios 28:13, ele vai nos dar uma luz sobre isso. Vamos ver o que está escrito lá. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, aquele que encobre não vai prosperar, não vai ter êxito com Deus. E aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia, ele diz aqui. Então a gente percebe aqui que é necessário confessar o pecado e também abandonar a prática do pecado. Em Salmo 32:5 ele diz: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. É preciso confessar. Antes de confessar, é preciso se arrepender. Ou seja, é preciso você sentir que aquilo é altamente prejudicial para a sua vida. É a prática do pecado. Então você se arrepende, porque senão você não abandona. Uma vez que uma coisa te leva à morte, você precisa abandonar imediatamente. Entendeu? Se você não entender isso, você vai voltar a cair na prática do pecado novamente. Em Isaías 43:25-26 diz assim, Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízos, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Ou seja, Deus quer conversar com você acerca disso. Deus quer que você converse. O que está acontecendo? Ele quer debater contigo. Debater não, ele quer arrazoar contigo acerca do que está acontecendo. Porque às vezes existem vários motivos pelos quais a pessoa peca. Tem dificuldades ali naquele campo, Pode ser o alcoolismo, pode ser a pornografia, pode ser o tabagismo, pode ser drogas, pode ser qualquer tipo de pecado. Cada um tem a sua fraqueza. E Deus quer conversar sobre isso, Deus quer entender, mas Deus quer que você fale com Ele sobre isso. Ele diz aqui no texto: arrazoemos juntos, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Então isso é muito importante, confessar, se arrepender. Eu não aguento mais, eu estou com dificuldade aqui, meu Deus, me ajuda a superar essa dificuldade aqui. Em Marcos 1,5 diz assim, o apelo de João Batista. Qual era o apelo de João Batista? Arrependei-vos, Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, Que era a mesma coisa que Jesus falava. E em Marcos 1,5 diz assim, Marcos 1:4 e 5. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém.
e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, é preciso ter o arrependimento, certo? A confissão do pecado, e então ele batizava. Atos 19:18 diz assim, ó: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. A pregação do evangelho naquela época era algo tão forte que a pessoa não se importava em dizer o seu pecado, em dizer pequei, Senhor, contra ti e tal, e dizer mesmo publicamente o seu pecado. Hoje em dia as pessoas têm vergonha de confessar o seu pecado a algum irmão da igreja, porque hoje em dia tem muito aquela questão da exposição, né? Hoje em dia a gente não sabe mais quem é quem. A gente se sente mais leve quando a gente fala de um problema que a gente está passando, né? A gente quer ter um amigo ali pra gente dizer, poxa, parceiro, tô com uma dificuldade aqui nessa área aqui, cara. Tiago 4:7 diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é preciso uma resistência, uma luta, um combate contra o pecado, entendeu? E às vezes a gente se sente bem em conversar com alguém sobre isso, mas a gente tem que saber, uma pessoa de confiança, a gente tem que encontrar alguém ali que seja de confiança. Expõe a Deus a tua dificuldade para que Ele possa te ajudar nessa dificuldade, né? E em Tiago 5,16 diz assim, ó: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Qual é a chave aqui? Qual é o código aqui? Se você é uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, que busca o Espírito Santo, que busca comunhão com Deus, você tem as suas lutas, os seus combates, você deve conhecer algum irmão da sua igreja, algum irmão da sua comunidade, algum irmão em Cristo. Você não pode ser só. No Evangelho não existe soldado, aquele super espiritual que não precisa de ninguém. Então você tem que encontrar pessoas para confessar, para pedir ali um clamor. Ele diz aqui, ó: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você deve conhecer um justo. Você deve procurar, você deve pedir para Deus: Senhor, me mostra. E Deus mesmo, Ele conhece. Você vê que ali em Atos 8, na questão do versículo 26 ao 40, Deus manda ali, um anjo do Senhor diz a Felipe: vai, encontra tal pessoa ali, porque para ir em auxílio àquele homem e entendendo a necessidade daquele homem. Deus sabia a necessidade daquele homem, por isso Deus mandou Felipe lá. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é muito importante a gente perceber aqui uma coisa, que se dissermos que não temos pecado, nós somos pecadores. Aqui e ali nós pecamos, ou num pensamento, ou nos aborrecendo com alguma coisa que nos irrita, ou não sei, alguma coisa. Mas você tem que entender que aqui ele está falando, não é algo que você tem na sua vida como prática, entendeu? Ele está falando de aqueles pecados que aqui e ali você ou se aborreceu, ou brigou sem querer, você deu uma palavra mais ríspida para um irmão. Ele está falando desse tipo de pecado. Porque em 1 João, aqui no versículo 6, em 1 João 2,6, diz assim, ó: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha só, e como é que ele andava? Em 1 João 3, versículo 5 diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, se você quiser andar como ele andou, também não tem que existir a prática do pecado na sua vida. Ele está falando de prática, de algo que você escolhe fazer. Ainda no capítulo 3, de 1 João, versículo 8, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo,
porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, aquele pecado que ele está falando lá em 1 João, porque tem algumas pessoas que se prendem naquele versículo e pensam assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Ou seja, nós somos pecadores, então nós não temos que ficar lutando, nós sabemos que nós vamos pecar. E aí ele confunde esse pecado que ele fala aqui em 1 João 1, 8 e 9 com a prática, a vida, o deleite na prática do pecado, que é o quê? O alcoolismo, a pornografia, o uso de drogas. Então você tem que entender a diferença de prática, uma vida de prática de pecado e ser um pecador. Em Hebreus 10, 26 e 27 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Inclusive aqui em Hebreus 6 ele diz assim, versículo 4, ele diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Aqui essa questão da prática do pecado é muito sério, mas é isso, é essa diferença, e era isso no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixe seu like para apoiar o projeto do canal, que é de pregar, disseminar a palavra de Deus pura e verdadeira. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.